Bom dia, turma. Continuando aí, né, as aulas dessa semana, vamos falar aí do módulo 15, isomeria espacial óptica, tá? Que está aí na página 54 para vocês. Então, vídeo está referente a essa, né? Nós vamos englobar os dois módulos, módulo 15 e módulo 16, que é tudo sobre a isomeria óptica, tá? Então, do mesmo jeito que nós vimos da isomeria geométrica, que é o outro tipo de isomeria espacial, que que a gente estuda no ensino médio. São os dois tipos de isomeria. Quantas plantas a gente tem lá? 5 isomerias. No espacial a gente estuda esses dois tipos específicos de isomerias ópticas, tá? Do mesmo jeito, né? São isomerias que a gente vai observar suas alterações, suas diferenças do jeito que ela está disposta no espaço, tá? Então, por isso chama isomeria espacial. Tá? E opticamente ativa, por quê? São substâncias que elas apresentam uma característica interessante, que elas têm a capacidade de desviar o plano de luz polarizado, tá? Então, né, tem até um experimento que foi feito com esses tipos de substâncias que a gente incide, né, tem até aí na apostila de vocês, depois é bom vocês dar uma olhadinha como foi feito essa pesquisa, esse experimento. Então, na hora que incidia uma luz em uma substância opticamente ativa, ela desviava essa luz monocromática, é muito importante falar, ela desviava esse plano de luz para um lado. Então, quando ela causa esse desvio, nós falamos que ela é opticamente ativa. A luz, ela consegue desviar esse plano de luz, tá? A gente fala, né, polarizado, tá? E essas substâncias que têm essa capacidade, elas são chamadas de assimétricas, elas são denominadas de assimétrica. O que é isso assimétrica? É porque quando a gente coloca ela no espelho, uma substância no espelho, a gente vai ver que a imagem dela não se superpõe. É igualzinho a mão da gente. A gente fala que a nossa mão ela é assimétrica. Porque na hora que eu ponho lá no espelho, eu vou enxergar exatamente a mão. Não estou enxergando, né, entre aspas, a mão. Ponho a mão direita, eu estou enxergando a mão esquerda. A gente não enxerga isso aqui, né? Ó, isso aqui. Eu nem consigo superpor, né? A gente não enxerga uma sobrepondo na outra, tá? A gente não enxerga isso aqui, né? Ó, o certo seria enxergar esse aqui, o meu dedão do lado de cá, o indicador, tudo assim. Mas o certo não, né? No caso, nas moléculas simétricas. Nas moléculas assimétricas, a imagem de uma é especular, ou seja, o espelho da outra. Uma imagem não se sobrepõe à outra, tá? Não se sobrepõe. Então, né, no caso especial, né, das moléculas orgânicas que apresentam esse tipo de atividade óptica, elas apresentam em sua molécula um carbono, nós falamos assimétrico, ou carbono quiral, tá? Então, aqui está representando, né, que uma substância é a imagem especular da outra, né? Então, a gente fala que eles são enantiomorfos, ou seja, um não se sobrepõe ao outro, tá? Mas aí, qual que é a característica que essas substâncias precisam ter? O carbono assimétrico, ou quiral carbono, qual que é a característica dele? Ele é um carbono de hibridação sp3, ou seja, faz 4 sp3, 4 ligações simples, tá? E nesses 4 ligações simples, os ligantes que se ligam ao esse carbono quiral são diferentes. Então, aqui eu tenho o OH, né, uma hidroxila, uma carboxila, um hidrogênio e um metil, um CH3. Então, esse carbono aqui, ele é assimétrico, ele vai, né, polarizar, ele é uma substância opticamente ativa. Por que a gente fala assimétrico? Porque quando eu passo um plano aqui, ó, eu vejo que é assimétrico. Aqui eu tenho COH, né? Quando eu passo um plano transversal, eu vejo que eu tenho um CH3, um CH para lá, um COH. Não tem nenhuma simetria, nenhuma coisa igual, nenhum ligante igual ali. Tá ok? Então vamos lá, né? Aí, se eu é igualzinho isomeria geométrica, eu identifiquei a isomeria geométrica, já veio na minha cabeça. Eu tenho 2 isômeros, o cis e o trans, tá? Quando eu identifico a presença do carbono quiral, então eu já tenho 2 isômeros. Eu tenho um que vai desviar a luz para a direita e um que vai desviar a luz para a esquerda. Então, por causa desse giro, né, que essas moléculas fazem quando elas estão incide uma luz sobre elas,
nós chamamos esses dois isômeros opticamente ativos de destrógeno, de destro, de direita, e left, né, de left, em inglês levógenos, que vai desviar, né, para a esquerda e para a direita, tá ok? Então sempre, achou um isômero geométrico, nós já falamos que eu tenho ali o isômero levógeno e o isômero destrógeno. E quando eu tenho, né, numa mistura, chegou lá uma substância, porque a substância a gente fala assim, eu tenho uma molécula direita. Então a gente não consegue, às vezes, separar uma molécula, tá? Quando a gente vê uma substância opticamente ativa, são um conjunto de moléculas. Onde é que a gente percebe que os químicos até, né, inventaram essa grandeza mol, porque como o átomo, molécula é muito pequenininho, uma só, então a gente considera uma porção daquele 6,10 a 23 lá. Tá? Então, como eu tenho bastante quantidade, eu noto uma substância, tem muita quantidade de moléculas ali, as quantidades iguais, por exemplo, se eu tenho uma mistura 50% de D, 50% de L, né, um vira para a direita, o outro vira para a esquerda, então nós vamos perceber que tem uma porção misturada ali que não vai ser opticamente ativo, tá? Mesmo tendo carbono neutral. Por quê? Porque né, se eu tenho a mesma quantidade virando para a direita, a mesma quantidade virando para a esquerda, o que vai acontecer? Um vai anular o outro externamente. Então, com isso, nós temos, né, as misturas racêmica ou racêmico, tá? O composto racêmico. Então, o que é um composto racêmico? É uma mistura. Se eu tenho já tenho dois isômeros, né? Se eu tenho uma substância opticamente ativa, eu tenho dois isômeros. Então, eu vou ter uma terceira. A mistura dos dois vai gerar uma terceira substância. Nós chamamos de mistura racêmica ou racêmico. Que ela é opticamente inativa. Por quê? Se uma está gerando para a esquerda e outra está gerando, uma vai anular a ação do outro. Então, essa é a soma do L e do D, que vai, né, nesse caso, essa terceira parte ali daquela mistura de substância não vai desviar a luz. Nós chamamos de mistura racêmica, tá ok? Então, sempre tem isômero, né, isomeria óptica, não vou ter. A metade vai ser L, a metade vai ser D e mais eu vou ter o L, o D e o racêmico, tá bom? E o R, tá bom? Aí vamos lá. Substâncias com 2 ou mais átomos de carbono assimétrico na sua molécula, tá? Então, como que eu vou achar o número de isômeros? Às vezes eu vou ter uma substância, porque em química orgânica a gente vê que tem uma vasta cadeia carbônica e às vezes tem carbono lá no meio da cadeia carbônica que está cheio de ligandos diferentes. Então, quando eu tenho 2 ou mais carbonos assimétricos, eu por um cálculo matemático, eu consigo calcular, prever a quantidade de isômeros opticamente ativos e opticamente inativos, que são as misturas racêmicas. Como que eu vou fazer? Então, eu vou fazer por essa regrinha aqui na matemática, pela função exponencial. 2 elevado a n. 2 por quê? Porque eu já tenho o levógeno e o destrógeno. E o n vai ser o quê? O número de carbonos quirais. Então, por exemplo, né, nesse caso aqui, nesse ácido lático, eu tenho só um carbono quiral, né? Eu esqueci de falar. Sempre a gente representa o carbono quiral por asterisco, tá? Para chamar a atenção aqui, ó, né? Que é um carbono quiral. Observei que os ligandos são diferentes, coloquei o asterisco lá. Então, se eu tenho 2 elevado a 1, vai ser 2 isômeros opticamente ativos. Quantos são L? Sempre a metade. Então, se eu achei 2, 1 é D, 1 é L. E a mistura racêmica também vai ser a mesma quantidade da quantidade, né, dos isômeros, que vai ser 1. 2 elevado a N menos 1, né? Aqui, ó, 1 menos 1, 2 elevado a 0 vai ser 1. Então, nesse caso, eu tenho um total de 3 isômeros. Na apostila de vocês, nós temos até, acho que eu não coloquei um exemplo com mais, né? Eu já coloquei do meso. Olha aqui, ó, tá? Na apostila de vocês, nós temos até um outro aí, ó, na página 58, um outro exemplo muito bacana que eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4 isômeros, 4 carbonos assimétricos. Então, qual é a quantidade total de isômeros opticamente ativos eu tenho para a mistura dessa substância, né? Então, dessa substância. Então, eu vou ter 2 elevado a 4, vai ser 16. Então, desses 16, a metade vai girar para a direita, que é o D, a metade vai girar para a esquerda, que é o L.
tá? E quantas misturas racêmicas? Se eu tenho 8D, tenho 8L, eu vou ter 8 misturas racêmicas. Se eu quiser guardar 2 elevado a N menos 1, também dá certinho, mas sempre 2 elevado a N, achei que a metade é 1, metade é outra, e a mesma quantidade vai ser a mistura racêmica, tá ok? E quando eu tenho, né, dois carbônicos assimétricos exatamente iguais, ou seja, que apresentam os mesmos ligantes, tá? Então, nós falamos que ele vai ter um outro isômero, que vai ser chamado meso, tá? Então, essa substância, né, nós vamos ter também os isômeros, né, dois isômeros, um D e um L, e por compensação interna, né, porque como eles são iguais, então internamente eles não vão conseguir girar, porque eles têm, né, se um tá girando, o outro é igualzinho, eles não vão conseguir, né, eles giram pelo mesmo ângulo, vão ser anulados e não vão desviar o plano de luz. Então é o isômero meso. Então o isômero meso só ocorre em moléculas que apresentam 2 carbonos assimétricos iguais, com os mesmos ligantes. Ao invés de a gente falar que a gente tem a mistura assimétrica, vamos falar que é o meso, tá bom? Então vamos lá, ó. Então, olha lá, ó. Aqui, ó, igual nós temos esses 2 carbonos, eles têm os mesmos ligantes, ó, perceba. Os ligantes desse carbono é o hidrogênio, o Cl, a carboxila e outro carbono igualzinho a ele. Né, do outro também, ó lá, hidrogênio, Cl, carboxila e o outro igualzinho a ele. Então, esse isômero nós vamos ter, né, 2 carbonos simétricos. Então, eu vou ter um L e um D, né, sempre. Aí você, mas não é 2 lá. Não. Quando eles são iguais, como a gente fala que, no caso, quando você vai observar a função óptica deles, tem a mesma, né, eles giram do mesmo jeito, então ele vai ter um L, um D e um meso, tá? Que esse meso é opticamente inativo, tá bom? Então, olha lá, então opticamente a mistura racêmica é opticamente por compensação externa, então só a mistura de todos os D, todos esses que vão girar e vai ter uma porção que não vai desviar a luz. Já o isômero meso, né, lá internamente já nem vai girar. Vai ter a porção dele que vai girar outra porção e uma porção que não vai girar mesmo, não vai ser por mistura dos outros lá não, tá? Então tem até o resumo que eu coloquei, fiz questão de colocar aí pra vocês, né, que é da apostila de vocês, mas pra gente frisar bem. Então, isomeria óptica. Destaquei um carbono quiral. Então, eu já vou ter 3 isômeros, né? Eu vou ter um D, um L e uma mistura racêmica. Se eu tenho 2 carbonos diferentes, então vai ser 2 elevado a 2, então vai dar 4. Eu vou ter 2D, 2L e 2 misturas racêmicas. Se eu tiver N carbonos assimétricos diferentes, com ligantes diferentes, então eu vou ter 2 elevado a N ativos, 2 elevado a N menos 1 racêmicos, que a gente considera inativo. Se eu tiver, então, o meso, ó, tem que ter 2 carbonos, então só 2. Se tiver um terceiro, então já não é meso mais. Eu vou ter 2 carbonos exatamente com os mesmos ligantes. Aí eu vou ter um isômero D, um isômero L e o meso, tá ok? Então, vocês farão para mim os exercícios aí, né, da apostila 59, 60, 61 e 62, com bastante atenção, tá? Porque, como eu falei para vocês, em matéria de isomeria, as mais importantes que caem nos principais vestibulares e Enem são as isomerias espaciais, que são bem tranquilas de, né, são fáceis a gente identificar elas, né, tanto a óptica como a geométrica, tá bom? Façam com bastante cuidado, façam um resumo com bastante cuidado, acrescentando isso aí que eu falei aqui no vídeo, tá? E daqui a pouquinho a gente se encontra na videoconferência. Bons estudos, até a próxima!